A contemporânea é pior do que a corrigida, um pouquinho menos mal que a atualizada. A Almeida Corrigida Fiel, como é conhecida, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Isso é exatamente a antiga Almeida. O que eles fizeram foi pegar a corrigida, e onde a corrigida havia fugido do texto recebido, voltaram. Então a Fiel é exatamente a antiga Almeida, reproduzida. E inclusive com o português antiquado, a mesma coisa. A Almeida Atualizada. Bom, atualizada em cima do texto crítico chamado, de fato, eclético. Então, aí vai todos esses erros, contradições, coisa toda. Então, em português, o texto crítico foi introduzido com atualizada. Sim. Aliás, antes disso, quer dizer, a primeira coisa foi a versão brasileira, que ninguém mais usa, agora você só acha nos museus, felizmente. Mas aquela primeira foi em cima do texto de Westcott Hort, nem de Nestor, pior ainda. A Bíblia na linguagem de hoje. Bom, a linguagem de hoje é em cima do texto eclético, acrescido do problema que é mais uma paráfrase. A nova versão internacional. Em cima exatamente também da teoria de Hort, com todos os erros e contradições. Exatamente em cima de Nestor Aland e a Sociedade Bíblica Unida. Então nós não estamos numa situação muito confortável na língua portuguesa quanto a traduções. Eu lamento ser obrigado a dizer que não existe sequer uma tradução boa em português. Não existe. Vejamos alguns detalhes que o senhor encontrou na família 35 em relação a algumas passagens maiores e polêmicas do Novo Testamento. O final da oração do Pai Nosso, que é omitido em algumas Bíblias. O senhor encontrou na família 35? Sim, com toda certeza. Só que no caso ali, não é propriedade particular da família 35. A grande maioria dos manuscritos trazem, acima de 90%. Então não é só a família 35. É a massa que traz corretamente, pois teu é o reino, tal e tal. O final de Marcos 16. Aí só tem 3 manuscritos no mundo que não trazem, contra 1.700. Que não trazem. Muito bem, nós estamos falando sobre algumas passagens polêmicas e a relação da família 35 de manuscritos e essas passagens. Como o senhor vê o milagre do enfermo do tanque de Betesda e o mover da água e a família 35? Bom, aí outra vez a família 35 não está sozinha, muito pelo contrário, mas acho que em torno de 95% dos manuscritos gregos trazem normalmente todo o relato, incluindo naturalmente a família 35. Então é aquele punhado do Egito que porta fora. Não há absolutamente por que duvidar desse registro. Inclusive, não sei, a pessoa que cortou fora essas partes, não gostando assim, da parte sobrenatural, simplesmente é uma estupidez, porque não há como explicar toda essa multidão ficar ali dia e noite, chuva e sol, se nunca nada acontecesse. Óbvio, na cara que alguma coisa estava acontecendo. E mesmo porque mais lá embaixo, onde ainda está no texto, fala do mover das águas. Por que não cortaram fora também essa última? Não dá. Pode saber que com toda certeza o relato é verídico completamente como está. A mulher adúltera em João capítulo 8. Aí há uma pequena diferença no sentido que são 15% dos manuscritos gregos que não trazem um relato. 85% sim trazem. Então são 240 manuscritos mais ou menos, parece-me que não tem. Contudo, pense só um pouquinho. Se na hipótese, só para efeito de raciocínio, se na hipótese João escreveu o seu evangelho
sem esse relato, como em qualquer mundo poderia ser possível inserir uma coisa tão esquisita assim depois? Não dá. E depois também para dominar 85% da transmissão, pior ainda, porque existe a ciência da probabilidade matemática, e isso é uma ciência, a probabilidade, e com isso um acréscimo posterior alcançar 85% seria estatisticamente impossível. De lá para cá, no entanto, eu só convido o interessado a pegar sua Bíblia e colocar um dedo no verso 52 do capítulo 7 e outro dedo no verso 12 do capítulo 11, e você agora procurar ler pulando os 12 versos da manhã. Então, você vai ler seguido até 50, e pula direto para o verso 12 do capítulo 11, você vai perceber que alguma coisa obviamente está faltando, porque no capítulo, no verso 12, diz: Jesus falou-lhes outra vez. Agora vem cá, isso é uma questão meramente de linguagem. Falou-lhes, agora lhes é um pronome. O pronome não pode existir sem antecedente, precedente, referente. Qual é o referente dos lhes? Se você corta fora os 12 versos, os lhes têm que dizer respeito aos fariseus. Só que a questão toda é que Jesus não estava lá. Os guardas foram prender e não conseguiram, voltaram de mãos vazias. Então diz aqui, falou-lhes outra vez. Agora, outra vez significa que houve uma primeira. Você pode não dizer outra vez se não houve uma primeira. Cadê a primeira? A primeira estaria aqui em cima, só que era impossível aqui em cima porque Jesus não estava ali. Então, sem se comentar outra coisa, só a gramática do verso 12 exige a presença dos versos, porque senão simplesmente não cabe. Muito bem, como a Johanneumann, em 1 João 5, 7 e 8, nós já falamos a respeito. O senhor disse que esse definitivamente não existe, né? Não existia no original. Certo. Existe hoje. Mas de todas essas passagens maiores polêmicas, essa é a única que não se encontra na família 35 e na linhagem bizantina. 99% não tem. Tem alguma outra passagem que o senhor lembra assim que poderia ser mencionada? Não sei, tem. São coisas famosas, só que também não levam a nada. Os 3 relatos da conversão de Saulo de Tarso, Jesus volta do céu para pescar ele a caminho de Damasco. Então, num deles fala, é difícil você espernear contra os aguilhões. Os outros 2 não falam isso. Só que em 12% dos manuscritos e no texto recebido, e portanto na fiel, em um dos outros lugares, repete essa parte. Que não está em 88%, então não está na 35%. Agora, não há problema maior, já que um dos 3 relatos consta. Se consta não aqui, quer dizer, já não altera nada. Quanto a outra coisa parecida, o batismo do etíope por Filipe. Novamente, 12% dos manuscritos acrescentam, se crês assim com todo o coração, pode, essa coisa, 88% dos manuscritos não trazem. Agora, não tem problema absolutamente com isso. Quer dizer, se Filipe não falou, deveria ter falado. É o tipo da coisa que a gente acha. Não falou, deveria ter falado. Agora, o que eu imagino é o seguinte: como Filipe se instalou lá em Cesareia e a casa dele virou tipo pensão crente, você sabe que cada pessoa que passou por lá, me conta, Filipe, como é que foi aquele negócio? Então Filipe contou centenas de vezes aquele negócio, o encontro com o tesoureiro etíope.